El Señor ha colocado una palabra en mi corazón O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração acerca del amor de Dios. sobre o amor de Deus. Me ha alegrado mucho ayer y hoy Me alegrei muito ontem e hoje por escuchar testimonios, por ouvir testemunhos, escuchar los cánticos ouvir os cânticos acerca del amor del Señor. acerca do amor do Senhor. Entonces todo se está complementando con el sentir que tenía en mi corazón. Então, tudo isso está confirmando aquilo que estava sentindo no meu coração. Así que gracias al Señor por esa gracia del Señor. Graças ao Senhor por essa graça. Anoche compartimos acerca del amor del Señor en relación a 4 tipos de amores bíblicos. Ontem à noite compartilhamos acerca do amor do Senhor em relação a 4 tipos bíblicos de amor. Y con el único que quedábamos muy estables en la fe, Ainda que estejamos estáveis na fé, con los únicos, o el único amor, o único amor fue el amor ágape de Dios. foi o amor ágape de Deus. Ese amor que no cambia, Esse amor que não muda, que permanece para siempre en todas circunstancias, permanece para sempre em todas as que no hay circunstâncias. ningún cambio de variación aún nuestras debilidades. Não há nenhuma mudança, apesar das nossas fraquezas. Ese es el amor incondicional, Amor incondicional, pero principalmente vimos que era sacrificial, mas principalmente que fue sacrificial. sacrificial. Sacrificial porque el amor de Dios se muestra para con nosotros, Sacrificial porque o amor de Deus se mostra para nós, es que aún siendo pecadores, que, embora sendo pecadores, Él murió por nosotros. Ele morreu por nós. Bendito sea el amor de Dios. Bendito seja o amor de Deus. Tomábamos un ejemplo anoche Nós demos um exemplo ontem à noite con el apóstol Juan. com o apóstolo João. Siempre pensamos que Juan fue uno de los hombres que demostró amor para Cristo. Sempre nós imaginamos que João foi um dos apóstolos que mostrou amor para Cristo. Pero lo curioso que veíamos Mas o curioso que temos es que no debemos decir que Él ama a Jesús. é que não devemos dizer que ele amava Jesus. Sin embargo, en las Escrituras le vemos siempre cerca del Señor. Mesmo que a Escritura fala acerca do Senhor, Le vemos siempre cerca del Señor. vivendo sempre próximos do Senhor, Leamos a Juan olhamos a João siempre sempre cerca del Señor. muito perto do Senhor. Entonces eso nos da a entender Por isso nós entendemos que aunque no dijo yo te amo Jesús, que mesmo que ele não tenha digo, eu te amo Jesus, Él amaba profundamente al Señor. ele amava profundamente o Senhor. Por 2 cosas que vimos anoche. Por 2 coisas que nós vimos ontem. Un asunto revelacional por el Espíritu de Dios. Um assunto revelado pelo Espírito de Deus. El Señor le reveló acerca del amor de Dios. O Senhor revelou a ele acerca do amor de Deus. Principalmente lo veíamos en el capítulo 4 de Juan. Principalmente nós vemos no Da capítulo epístola. 4 de João, da primeira carta. Decía 4, 9 y 10. Então, lemos ali, 1 João 4, 9 e 10. Que Él se puso por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Ele se ofereceu por nós como propiciação pelos nossos pecados. Y Juan vio algo maravilloso. João viu algo maravilhoso. Él dijo que nosotros amábamos a Jesús Ele diz que nós amávamos a Jesus porque Él fue que nos amó porque primero. ele nos amou primeiro. Entonces siempre le vemos a Juan, Então, sempre miramos a Juan olhamos para João en la Escritura, na Escritura, siempre le vemos con actitudes de ternura para Jesús. sempre o vimos com uma atitude de ternura para com Jesus. Y es curioso también encontrar en su Evangelio, É também curioso encontrar no seu en Evangelho, el capítulo 13 de Juan, no capítulo 13, 13 de João, el capítulo 19 de Juan, no capítulo 19 el capítulo 21 de e no Juan, capítulo 21, que Él se apoda a sí mismo un nombre. ele se intitula a si mesmo. Yo alguna vez pensé que Él era arrogante en decir esto. Eu achava que João, ao dizer isso, ele era arrogante, Decía que Él era el discípulo que Jesús amaba. mas ele se intitulava o discípulo a quem Jesus amava. Entonces nos preguntábamos, Então nós perguntávamos, ¿y los demás discípulos? e os outros discípulos? ¿No los amaba? Será que Jesus não os amava? ¿Por qué nos dijo Él, nosotros somos los amados, Por que João não disse, nós somos os discípulos a quem Jesus ama, incluyendo a todos los demás? incluindo todos os demais? Sino que dijo, yo soy el discípulo que Mas me ele ama. disse simplesmente, unicamente, o discípulo a quem Jesus amava. Es curioso encontrar eso, É curioso encontrar porque isso, nosotros vemos porque nós vemos que en realidad no debiéramos nosotros dar testimonio de nosotros mismos.
Nós não deveríamos falar de nós mesmos. Hemos sido enseñados por la Escritura, por el Espíritu, A Escritura nos ensina pelo Espírito que no debemos hablar acerca de que nosotros, não devemos nos elogiar, sino que otros sí hablen de mas nosotros. sim que outros falem acerca Como, de como nós. habla el proverbio, Como diz lá em que Provérbios, no te alaben tus propios labios, que os teus próprios lábios não te louvem, sino que otros hablen de ti. mas que outros louvem a ti. Entonces Juan le vemos que él está como diciendo, yo soy el discípulo que Jesús ama. Então João ali está se intitulando: Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Y yo voy a decir algo práctico aquí. Eu vou dizer algo prático aqui. Voy a dar testimonio de esta reunión. Vou dar testemunho desta reunião. Hoy día estuve reunido con los hermanos en Pato. Hoje nós estivemos reunidos com os irmãos em Patos. Bueno, estuvo como Samuel, Tive o irmão Samuel, William William y todos los demás e hermanos. todos os demais irmãos. Pero aparte de ellos, Mas a parte deles, estuve yo, el discípulo a quien ama Jesús. esteve eu, o discípulo a quem Jesus ama. Entonces le vemos como diciendo, yo soy Deveríamos nos considerar: eu sou el quien ama Jesús. o discípulo a quem Jesus ama. Pero la verdad es que no, al final yo lo entendí que no era arrogancia, E finalmente eu entendi que João não estava arrogante, sino que él siempre se sintió amado por Jesús. mas que ele se sentia amado por Jesus. Por dos cosas, Por duas coisas: lo revelacional, por revelação, por el Espíritu de Dios, pelo Espírito de en Deus, ese conocimiento acerca del amor, esse conhecimento acerca do y amor, por otra cosa más, e por outro modo mais, es que él vio de cerca los sufrimientos últimos del Señor Jesucristo. é que ele viu muito próximo os sofrimentos últimos do Senhor Desde que Jesus. salió de la cárcel hasta que llegó al Gólgota arriba. Desde o cárcere até o Gólgota. Al Gólgota. Llegó hasta arriba mirando cómo iba avanzando su Señor, E João presenciou, ele via como ia avançando o seu Senhor, estilando sangre, derramando sangue, golpeándoles, sendo golpeado, escupiéndole. sendo cuspido. Entonces él estaba anonadado, admirado. Então, de uma forma, ele estava admirado. ¿Por qué él no se defiende? Por que Jesus não se ¿Por defende? qué no habla algo siquiera? Por que ele não fala alguma coisa? Entonces él siguió guardando en su corazón Então João seguiu, guardando em seu coração esa revelación essa revelação y eso que contemplaba, e aquilo que os seus olhos contemplavam. de tal manera que llegó hasta el Gólgota De tal maneira que chegou até o Gólgota. y allí vio de cerca todo lo que hicieron con Jesús. E ele viu ali perto tudo que fizeram com Jesus. La crueldad con que le fisuraron las manos, A crueldade com que feriram suas mãos. también sus pies, E também os seus su pés. costado As suas costas. y también su cabeza con la corona. E também sua cabeça com a coroa de espinhos. Por eso que él dice, en Por isso su, que João diz: Dios es amor. Deus é amor. Y así lo entendió él, Assim João entendeu. así lo vivió él. E assim viveu. Gracias al Señor por eso. Graças ao Senhor. Ahora yo quisiera compartir algo con ustedes Agora eu gostaria de compartilhar algo com vocês acerca del amor acerca do amor en relación al prójimo. em relação ao próximo. Entonces quisiera que fuéramos a Levítico capítulo 19. Então vamos a Levítico, capítulo 19. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. Por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amén. Amém. El concepto prójimo en el Antiguo Testamento, O conceito de próximo no Antigo Testamento, sobre todo en el pueblo de Israel, para o povo de Israel, ellos creían que era solamente el pueblo de Israel. eles acreditavam que era apenas o povo de Por Israel. eso que se dirige aquí y dice el pueblo, Por isso que diz aqui, tus o hermanos. povo, teus irmãos. Entonces el concepto prójimo eran los hermanos. Então o conceito próximo se referia aos irmãos. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Mas quando veio o Senhor Jesus, sube los estándares acerca del amor al prójimo. ele ampliou o estándar, o padrão do amor ao próximo. De tal manera que vemos en el capítulo 13 de Juan, De tal maneira que lá em João, capítulo 13, 34, 34, él dice, un nuevo mandamiento os doy. vemos ele dizendo: um novo mandamento vos dou. Ahora, en relación al prójimo, Agora, em relação ao a próximo, uno a los otros. uns aos outros.
Entonces, ¿por qué dice un nuevo mandamiento Por que Jesus disse o novo mandamento? si ya estaba en Levítico, Se lá em Levítico si já ya estaba en estava, Deuteronomio, se lá em Deuteronômio já estaba en estava, Éxodo? se lá em Êxodo já falava, ¿Por qué él llama nuevo este mandamiento? por que ele chama novo este mandamento? Es porque él subió los estándares. É de porque eso. ele aumentou o padrão. Y lo nuevo aquí, E o novo aqui, en el versículo, no versículo 34, es así como. no versículo 34 de João, significa assim como. Eso es lo mayor. Isso é o maior. Es la expresión así como. Essa expressão, assim como, Es la mayor estándar del prójimo en amor. é o maior padrão de amor ao próximo. Amor al prójimo cuando él dice, así como, Amor ao próximo quando Jesus disse, assim como, ¿como qué? como que? ¿Como quién? Como quem? Como Jesús. Como Jesus. Eso es hoy día para nosotros en el nuevo pacto, Isso é para nós hoje, na nova aliança, amar al prójimo. amar ao próximo. Pero quisiera que fuésemos a ver una palabra en griego Mas eu gostaria que víssemos uma palavra em grego, que habla y define un poco lo que es prójimo. que fala e define um pouco acerca do que é o próximo. La palabra pleison. A palavra pleison. Y tiene la idea de dos puntos que quisiera tratar. E dá a ideia de 2 pontos. Pleison tiene la idea de amar al prójimo Pleison diz acerca de amar ao próximo. en dos sentidos. 2 sentidos. Primero, Primeiro, es asociarse con el que está cerca. associar com aquele que está perto. Y segundo, E segundo, entrar en una compañía, entrar em companhia, de estar juntos. de estar juntos. Dos puntos que quisiera ver con ustedes hoy día. 2 pontos que gostaria de ver hoje. Y quisiera ver la asociación Queria ver acerca da associação en relación al prójimo em relação ao próximo, como una sociedad en un trabajo. como uma sociedade em um trabalho. Cuando dos se ponen de acuerdo para trabajar juntos, Quando 2 se concordam em trabalhar junto, en una empresa, por ejemplo, numa empresa, por exemplo, toda su vida está puesto en unión, toda a sua vida será colocada naquela união, en esa asociación. naquela associação. Si a la empresa le va mal, Se a empresa for mal, a los dos le van mal. os dois são prejudicados. De tal manera que el uno con el otro, De tal maneira que um com o outro, si están asociados, se estão associados, quieren lo mismo, terão o mesmo. anhelan lo mismo, Se querem o mesmo, se anelam o mesmo, sienten lo mismo, sentem o mesmo, tienen el mismo propósito têm o mesmo y propósito, tienen que cumplir ese mismo propósito juntos. têm que cumprir esse mesmo propósito juntos. Entonces, amar al prójimo no tan solo es aquel que está cerca Então, amar o próximo não é apenas aproximar, estar perto y decir te amo, e dizer a ele, eu te amo. es mucho más profundo. É muito mais profundo. Pleison, entonces, que significa prójimo, Pleison, que significa próximo, entonces es asociarse. significa associar-se. Vamos a ver en 3 puntos esta asociación. Vamos ver em 3 pontos essa associação. Como hermanos en Cristo, Como irmãos em Cristo, como los de afuera de la iglesia como para com aqueles fora da igreja y también en la familia. e também em casa. Con la iglesia, Comecemos primeiro com a igreja, como hermanos. como irmãos. Si tenemos la idea de pleison, Se temos a ideia de pleison, que es unidad que é unidade, de propósito, de propósito, asociación, associação, entonces inmediatamente nosotros nos trasladamos a la iglesia primitiva. então imediatamente nós nos volvemos para a igreja primitiva. Allí los hermanos vivieron el pleison de una manera maravillosa. Ali os irmãos viveram pleison de uma maneira maravilhosa. Por ejemplo, en Hechos 4:32, Por exemplo, em Atos 4:32, Actos 2:22, 40, Atos 2:44, allí están, dice que estaban juntos, ali diz que eles estavam juntos, que tenían todas las cosas en común, tinham todas as coisas em tenían comum, un mismo sentir, tinham o mesmo sentir, tenían un mismo parecer, o mesmo parecer, todos pensaban lo mismo, todos pensavam o mesmo, todos sentían lo mismo, todos sentiam o mesmo, todos querían lo mismo. querendo o mesmo. Entonces ahora vamos a ver para nosotros, Então vamos ver agora para nós. si como hermanos nosotros, Se nós como irmãos, todos queremos lo mismo. todos nós queremos o mesmo. Poner un ejemplo. Por exemplo, ¿Ustedes desean que la gloria de Dios se manifieste en las reuniones?
Vocês dizem que as glórias... quieren, desean, anhelan, Ah, sim, vocês desejam que a glória de Deus se manifestem nas reuniões? ¿sí? Entonces están a vivir este pleizón prójimo. Então nós estamos começando a viver esse pleison, proximidade. ¿Ustedes quieren que muchos pecadores se arrepientan de sus pecados? Vocês querem que muitos pecadores se arrependam dos seus pecados? Entonces estamos unidos en un fin, con un propósito. Então vamos nos unir por um fim, por um propósito. Y así podemos anunciar muchas cosas. E assim podemos relacionar muitas coisas. Los 7 cosas fundamentales que habló nuestro hermano aquí acerca de Efesios 4, As 7 coisas fundamentais que nosso irmão falou hoje nos acerca habló de esa unidad. da unidade, Efésios 4. Ustedes saben que el número 7 significa completación o perfección. Você sabe que o número 7 significa completude, perfeição. Entonces, esas 7 unidades Então esses 7 fatos de unidade, que nos compartió aquí, o irmão Estevão nos compartilhou aqui, nos está hablando de pleizón. nos falam de pleison. Estamos asociados, Nós estamos nos associados, estamos amando, estamos nos amando, estamos caminando con un fin. caminhando com um propósito. Queremos que Dios sea glorificado, Queremos que Deus seja glorificado. que la iglesia sea edificada. Queremos que a igreja seja Queremos edificada. que los hombres vayan recibiendo revelación, Queremos que os homens recebam que tengan revelação conocimiento revelacional en el corazón e que tenham conhecimento de revelação em seus para corações enfrentar toda vicisitud o circunstancia de la para vida. enfrentar todos os problemas e dificuldades da vida. Pleizón entonces significa Pleison significa, en un punto, em um ponto, como hermanos, como irmãos, pensar lo mismo, pensar o mesmo, sentir lo mismo, sentir o mesmo, creer lo mismo, crer o mesmo, tener lo mismo. ter o mesmo. Gracias al Señor. Graças ao Senhor. O segundo ponto Es entrar en compañía. diz respeito a entrar em companhia. Cuando nosotros miramos como ejemplo a la iglesia primitiva, Quando nós olhamos como exemplo a igreja primitiva, una de las cosas que le caracterizaba a la iglesia, uma das coisas características da igreja, dice, estaban juntos. dizem, estavam juntos. Ellos se amaban. Pleizón estaba viviéndose ahí. Eles se amavam. Havia ali pleison. Se estaban amando ahí, Estavam amando ali, experimentando el amor, experimentando o amor, muy cerca el uno del otro. muito perto um do outro. Eso es pleizón. Isso é pleison. Tenían una fe, Uma fé, una esperanza, uma esperança, un Señor, um Senhor, un bautismo, um batismo, un Señor Dios y Padre, um Senhor e Deus de Pai, todo, de todos, por todo, por todos, para para todo, todos y sobre todo. e sobre todos. Ellos tenían ese objetivo, Eles tinham esse objetivo. querían agradar al Señor. Queriam agradar ao Senhor. Entonces, se dice que a ninguno le faltaba nada allí. Então diz ali que não havia falta para ninguém. Todos estaban suplidos en toda necesidad. Todos estavam supridos em suas necessidades. Pero cuando habla de necesidades que estaba suplida allí, Quando fala ali necessidades supridas, no solo está hablando de cosas materiales, não apenas de coisas materiais, sino está hablando de ese amor, mas também desse amor, de ese sentirse acompañado, desse sentir acompanhados, de ese sentirse unido, desse sentir unido, de estar juntos, de estar juntos. que no se sienten solo. Não estão se sentindo sozinhos. Entonces yo quisiera decir a los hermanos aquí, Então eu gostaria de dizer aos irmãos aqui, sería muy bueno si viviésemos pleizón, seria muito bom se nós vivêssemos pleison que ninguna de las viudas de la iglesia en Patos e que nenhuma das viúvas da igreja em Patos de Minas se sintiera sola. pudesse se sentir sozinha. Entonces, si se siente sola una viuda, Então, se uma viúva está se sentindo sozinha, entonces la iglesia en Patos de Minas no está viviendo pleizón. então a igreja em Patos de Minas não estaria vivendo pleison. Si un viudo o cualquier persona soltera, Se um viúvo ou um solteiro, una soltera, uma solteira, se siente sola se sente só y no siente el afecto de los hermanos, e não sente o afeto dos no irmãos, siente la cercanía de los hermanos, não sente a proximidade dos no irmãos, siente la compañía de los hermanos, não sente a companhia dos irmãos, entonces el amor al prójimo então o amor ao en próximo, medio de la iglesia em meio à igreja, está muy débil. estaria débil. Siempre que vengo a Brasil, Sempre que eu venho ao Brasil, usted me conoce un poco, me conoce un poquito. vocês me conhecem um pouco. Siempre traigo una palabra exhortativa para ustedes. Sempre eu trago uma palavra de exortação para vocês. Y capaz que usted dijera, ¿cuándo el hermano nos traerá una palabra de misericordia, de amor, donde
y aplaudamos al Señor. Talvez vocês vão perguntar, mas quando é que o irmão vai trazer uma palavra de misericórdia, de ânimo, que cantemos e louvemos ao Senhor? Capaz que alguna vez el Señor me permita eso. Talvez alguma vez o Senhor vai me permitir isso. Y le voy a rogar al Señor que me permita eso. E eu vou pedir ao Senhor para me permitir isso. Pero siempre que quiero hacer aquello, Mas sempre que eu quero trazer aquilo, para que los hermanos estén alegres, contentos, que os irmãos una palabra de aliento, sejam alegres, fiquem animados. cuando me propongo hacerlo, Quando eu penso em fazer isso, termino haciendo otra cosa, eu faço outra coisa. exhortando a los hermanos, exhortando a los Eu hermanos acabo exortando os irmãos y también para mí. e também a mim mesmo. Así que me disculpan eso entre paréntesis. Então vocês me desculpem, fechando os parênteses. Entonces los hermanos estaban viviendo pleisón. Então os irmãos ali estavam vivendo pleison. Dicen que eran de un alma. Diz que eles eram de uma única alma. Entonces eso nos habla de asociación, Isso nos unidad, fala de associação, unidade, amor al prójimo. amor ao próximo. Y el hecho que estaban juntos, E o fato que estavam juntos también nos habla de pleisón. também nos fala de pleison. Ninguno de ellos tenía necesidad alguna. Nenhum deles tinha necessidade alguma. Si una viuda le faltaba comida, Se a uma viúva faltasse comida, los hermanos se acercaban e iban a estar os con ella. irmãos se aproximavam dela e Eso socorriam. es amar al próximo, al Isso prójimo. é amar ao próximo. Santiago nos exhorta también así, Santiago também nos fala assim, hablando del prójimo. falando do próximo. Dice, ¿qué pasa si alguno de ustedes viene con ropa buena, espléndida, O que acontece se algum de vocês vir com a roupa boa, esplêndida, y le dice, siéntate ahí adelante? e ele for privilegiado, senta-te à frente, Y aquel pobre que está ahí sentado le dice, sale de aquí antes de más para allá. e aquele próximo, aquele pobre que estivesse ali sentado, você diria, vai lá para o fundo. No hablaría bien de la iglesia. Não, isso não é bom para a igreja. Lo otro es que si dice, si algún hermano tiene necesidad O outro económica, diz, se algum irmão tem necessidade financeira, no le digáis, vamos a hacer una oración, não diga para que el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, te vou fazer a abençoe, oração, o Senhor te abençoe. y no darle lo que necesita. E se você não der o que ele precisa, Entonces, Santiago dice, Tiago diz, eso no es al prójimo. isso não é amar ao próximo. De tal manera que el primer punto y segundo punto que quiero tratar con ustedes De tal maneira que o primeiro e o segundo ponto que quero tratar com vocês es que nos amemos de verdad, é que nos amemos de que verdade. practiquemos esa unidad que el hermano Esteban habló aquí. Que pratiquemos essa unidade que o irmão Estevão nos... Y si estamos Oh. viviendo aquello, E se estivermos vivendo aquilo, va a pasar lo mismo que en la iglesia primitiva. vai acontecer o mesmo que aconteceu com a igreja primitiva. El Señor iba acrecentando, iba añadiendo O Senhor irá acrescentar cada día cada dia a lo que iban de ser salvos. aqueles que vão ser salvos. ¿Cuál fue el poderoso testimonio, la poderosa predicación que pasaba por eso? Qual foi o poderoso testemunho da poderosa pregação que isso trazia? No fue tanto la palabra predicada, Não tanto a palavra Pregada. sino que fueron porque vieron cómo se amaban. mas sim como os irmãos se Estaban amavam. siempre juntos. Eles estão sempre juntos. El segundo punto de Pleisón, O segundo ponto do Pleison, entraban en compañía. eles estavam em companhia. Por eso que la gente de al lado quedaba admirado de ese amor. Por isso as pessoas olhavam e ficavam admiradas daquele amor. Más que hablaban, Mais do que eles falavam, hacían, eles faziam, obraban. eles operavam. Gracias al Señor. Graças ao Que Senhor. tenemos un ejemplo original de la iglesia. Vamos pegar esse exemplo original da igreja. Que el Señor nos ayude a vivir aquello. Que o Senhor nos ajude a viver isso. Ahora quisiera entrar en el amor al prójimo hacia afuera de la iglesia. Agora eu gostaria de falar acerca do amor ao próximo para aqueles que estão fora da igreja. En el capítulo 15 de Lucas Lá no capítulo 15 de Lucas, encontramos a nuestro referente Jesucristo encontramos Jesus Cristo, a nossa referência. versículo 1 y 2. Versículo 1 e 2. Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam, os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Jesús, nuestro referente maravilloso, Jesus, a nossa referência maravilhosa. Él cumplió perfectamente Pleisón. Ele cumpriu perfeitamente Pleison.
Según el Evangelio de Juan capítulo 13, Segundo o Evangelho de João, capítulo dice 3, que amó a los suyos diz ali que tendo amado os seus, y lo amó hasta el fin. amou-os até o fim. Es decir, ese amor inalterable. Dizer, com aquele amor inalterável. Y cuando se trata de los pecadores, E quando se trata dos pecadores, no tan solo les dijo con palabras que los amaba, ele não apenas disse que os amava com palavras. no le predicó el Evangelio solamente a ellos, Ele não apenas pregou o Evangelho para eles. él se introdujo, Ele introduziu-se. se fue a las casas de los Ele pecadores, foi até a casa dos pecadores. le hizo compañía, Ele se acercou deles. estuvo junto a ellos, Esteve junto a eles. entendió su corazón, Entendeu o coração deles. se preocupó de lo que había dentro, Se preocupou com aquilo que havia qué estaba dentro. viviendo, O que eles viviam. cómo estaban discriminados. Como eles eram Él discriminados. se preocupó de estas cosas. Ele se preocupou com isso. Él vivió perfectamente Pleison. Ele viveu perfeitamente Pleison. En el primer punto, O primeiro ponto, se interesó en ellos, ele se interessou por eles. habló con ellos, Falou com eles. comió con ellos. Comeu com eles. Y en segundo punto, E em segundo de lugar, Pleison, Pleison le dio compañía. lhes deu companhia. Gracias al Señor por eso tan maravilloso que nos enseña el Señor. Graças ao Senhor por isso maravilhoso que nos ensina o Senhor. Y vamos a rápidamente ver la parábola Vamos ver rapidamente a parábola del samaritano, do bom samaritano. capítulo 10, 25, 7. Capítulo 10, Lucas. Lucas 10, 25, 37. E eis certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A isso ele respondeu. 28. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. No sé si todos nos habíamos dado cuenta de esta parábola, No sé. esta parábola, Não sei se todos perceberam nessa parábola que viene un escriba, un religioso, que um escriba, um religioso, curiosamente a preguntar algo. curiosamente vem perguntar. Él quería saber el significado de prójimo. Ele queria saber o significado do próximo. Quería saber qué significaba, quién es mi prójimo. Queria saber o que significava, quem era o seu próximo. Pero si nosotros leemos hasta terminar esta parábola, Mas se nós lermos até terminar essa parábola, vemos que el Señor no respondió a su pregunta, vemos que o Senhor não respondeu a sua pergunta, no respondió a su curiosidad, não respondeu a sua curiosidade, sino que le respondió con una profunda y elevada respuesta. mas que respondeu-lhe com a profunda e elevada Por lo menos resposta. 2 veces dice: Pelo menos 2 vezes diz: Ve tú y haz lo mismo. Vai tu e faça o mesmo. No le dijo qué significaba prójimo.
Ele não disse o que significava o próximo, quién era el prójimo, ou quem era o próximo, sino que él le dijo, esto es prójimo, mas que ele disse: isso é próximo. esto es amar al prójimo, Isso é amar o próximo. haz tú lo mismo. Faça você o mesmo. Lo que le quiso decir a este preguntador O que Jesus quis dizer àquele perguntador es que no es bueno, no es saludable, não é bom, não é saudável, incluso para nosotros aquí, inclusive para nós aqui, saber cosas, significado de cosas. apenas saber coisas, significado das coisas. Algunos de ustedes pudiera pensar lo siguiente: Alguns de vocês poderiam pensar o seguinte: qué lindo es saber que Pleison tiene dos ideas profundas. que bom saber que esse verbo, pleison, curte duas ideias. Hoy día aprendí dos cosas preciosas: Hoje eu aprendi duas coisas preciosas. unidad y Unidade, que companhia, significa prójimo en Pleison. que significa proximidade em pleison. Pero el Señor no quiere que nosotros sepamos el significado de esto. O Senhor não quer que nós saibamos o significado disso Más Él está interesado en que nosotros obremos en eso. apenas, mas Ele quer que nós operemos nisso. Si nosotros quisiéramos hacer una pregunta al Señor, seguramente sería igualita la respuesta. Se nós fizéssemos uma pergunta ao Senhor, certamente Ele daria a mesma resposta. No te preocupes tanto en saber cosas, Não se ocupe tanto em saber coisas, sino más bien obrar cosas. mas preocupe-se em fazer as coisas. ¿Qué es lo que hizo aquí según el buen samaritano? O que diz aqui, segundo o samaritano? Algunos versículos, principalmente el versículo 33 y 34. Tem aqui versículo 33 e 34 principalmente. Dice que movido a misericordia. Diz que o samaritano, movido por La misericórdia, palabra movido a palavra movido es un verbo, é um verbo, es una acción, uma ação, es una actitud, uma atitude, no un asunto de mentalidad, não apenas um assunto intelectual, sino hace algo, mas de fazer algo, obra, de operar. se mueve, Ele se move, camina. caminha, Luego dice, se acercó. e logo diz, se aproximou. ¿Cuál era el significado de Pleison en lo primero? Qual o significado de pleison? Acercarse y estar con... Aproximar-se, estar junto. Entonces, eso es lo que el Señor aquí, a este que preguntó. Isso que o Senhor falou aqui para aquele que perguntou-lhe. Y en esta parábola también sale la segunda idea de Pleison. Nessa parábola também nós vemos o segundo significado de pleison. Le cuidó. Cuidou. Estuvo Esteve junto dele y le cuidó e cuidou-lhe por algunos días. por alguns dias. Y aún más que eso, E mais que isso, dice, le dejó pagado al que recibió en esa posada. se deixou pagado ao hospedeiro, Y si logra ocupar más dinero de esto, e se ele gastasse mais do que aquilo, cuando yo vuelva te devolveré. quando o samaritano voltasse, ele pagaria. Entonces, eso fue la elevación del estándar del amor al prójimo, Então, isso foi o aumento do padrão de amor ao próximo, tanto el Levítico, mencionado em Levítico, Deuteronomio y Éxodo, Deuteronômio e Êxodo, o en el Antiguo Testamento. ou no Antigo Testamento. Lo elevado es esto: Foi elevado. amar al prójimo Amar ao próximo, como Cristo lo ama, assim como Cristo o como ama, Cristo lo hizo. assim como Cristo fez. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer esto, hermanos, Nós temos a oportunidade de fazer isso, irmãos. porque tenemos una sociedad enferma, Porque nós temos uma sociedade tenemos una doente. sociedad llena de pecado, Temos uma sociedade cheia llena de de pecado, angustia. angustiada. Todos los hogares están fisurados, Todos os lares estão rachados. los niños lloran, Os filhos las choram. esposas solas lloran. A esposa sozinha chora. Nosotros tenemos la oportunidad Nós temos oportunidade de poder hacer lo que el Señor nos pide que de hagamos fazer aquilo que o Senhor nos pede, en amor al prójimo. em amor ao próximo. Un día en Chile, hermano, Dia lá no Chile, um irmão se encontró con un drogadicto, encontrou-se com um drogado. pero él en ese momento andaba normal, Mas Estava naquele bem. momento, aquele drogado estava normal. sí, y le pidió dinero a él. E aquele viciado pediu dinheiro. Entonces el hermano le dice lo siguiente: Então o irmão disse para ele o seguinte: siéntate conmigo aquí en una solera en la calle, así. senta aqui na rua. Y él lo abrazó, lo tomó, E o irmão o abraçou, tomou para si, acercó su cabeza
aproximou-se da sua y cabeça le empezó a hablar muy bajito en su oído. e começou a falar muito baixo no seu ouvido. El Señor te ama. O Senhor te ama. El Señor puede libertarte, O Senhor te pode libertar, te puede ayudar. te pode ajudar. Yo te puedo dar dinero ahora, Eu posso dar para você dinheiro pero agora, la tarde tú vas a tener necesidad de dinero otra vez. mas à tarde você vai precisar de mais dinheiro. ¿Te gustaría recibir lo eterno, lo maravilloso? Você gostaria de receber o eterno, o maravilhoso? Y él comenzó a llorar, E ele, comenzó a llorar, drogadito? Irmão. el drogadicto. Aí o viciado começou a chorar. Y se echó en el hombro del hermano. E Se se colocó en el hombro del colocou hermano. ao ombro do irmão. Y el hermano empezó a orar por él. E o irmão começou a orar por ele. Y en el momento le dijo, ¿quieres recibir a Jesucristo? Em nenhum momento ele disse, quer receber Jesus Y él Cristo? llorando dice, sí. Quer receber Jesus Cristo? E ele chorando disse, sim. Y recibió al Señor. E ele então recebeu o Senhor. Gracias al Señor por eso. Graças ao Senhor por isso. No sé si alguna vez conté este testimonio. Não sei se eu já contei esse testemunho. Ahora, Vou contar agora. 20 años atrás más o menos, 20 anos atrás, mais ou menos, cuando el homosexualismo era todo un tema en el pueblo cristiano, quando o homossexualismo era todo um muy tema cerrado, muy fechado, fechado, no se hablaba mucho de aquello. não se falava muito daquilo. Un día un hermano de la iglesia estaba trabajando, Um dia um irmão da igreja estava trabalhando haciendo su práctica de la facultad, em suas aulas na faculdade, de la universidad. Él na universidade, estaba trabajando trabalhando para tener su título después. para se graduar. Entonces tenía que ir a las casas, a los lugares bien discriminados. Então ele teria que ir em casas, lugares discriminados. Entonces, y un día se encontró en una casa que no era casa en realidad. Então um dia ele se encontrou num lugar que não era casa, em verdade. En verdad era un asunto, estaba todo con buracos, Num se lugar mojaba cuando llovía. cheio de buraco, molhava quando chovia. Y ahí estaban dos personas E ali estavam duas pessoas, lesbianas, dos mujeres. duas lésbicas. Sim? Sí. Entonces, el hermano se amedretó tanto, se entristeció tanto cuando vio ese estado Então o irmão ficou tão triste com esse estado. y dice que no pudo hablar casi no pudo Disse hablar. que nem pôde falar nada. Lo que le salió le dijo así: O que saiu, ele disse: un pastor, vocês gostariam de receber um pastor? yo me hago acompañar de él para que vengamos a verte. Eu vou me acompanhar dele para que ele veja vocês. Y ellas dijeron sí. E elas disseram sim. Entonces llamó al pastor, al hermano, Então chamou o pastor, o irmão, y llegaron hasta esa casa. foram ali naquela casa. Usted no se imagina el olor, el cheiro que había en esa casa. Você não imagina o cheiro que havia naquela Eran casa. como dos piececitas pequeñas, dos cuartos pequeñitos. Era como dois quartos pequenos. Tenían cortada la luz A luz já tinha sido cortada, porque no tenían dinero para pagar, pois não tinham pagado as contas, porque habían sido echados fuera de la casa de sus porque padres elas tinham sido expulsas da casa de seus pais y no tenían dónde vivir. e não tinham onde viver. Ningún familiar las quería a ellas. Nenhum parente as queria. Entonces se fueron a ese lugar, Então, vocês chegaram nesse muy lugar pobre. muito pobre. Entonces estaban en esa condición. Então, nessa condição se encontrava. Ella tenía una enfermedad Y una- del SIDA. E uma delas tinha enfermidade, AIDS. Entonces, cuando este hermano llegó, Então, quando esse irmão chegou, apenas abrió la pequeña puerta que tenían apenas abriu a pequena porta y entró un olor e desagradable. chegou aquele cheiro desagradável. Cuando empezó a mirar al suelo, Quando ele começou a olhar para o chão, en algunas mesas que había por ahí, em alguma mesa que tinha por ali, había sangre tinha sangue de mucho tiempo, de muito tempo un olor muy extraño, e um cheiro muito estranho. y ellas dos estaban ahí juntas. E as duas estavam ali juntas. Una estaba muy delgada, muy flaca, Uma estava muito la que estaba debilitada, aquela que estaba enferma. Entonces este hermano se acercó Então o irmão se aproximou y la abrazó e a abraçou y le empezó a hacer cariño en el cabello. e começou a fazer carinho em seus cabelos. Y ellas empezaron a llorar. E elas começaram a chorar. ¿Por qué hace esto conmigo? Por que você está fazendo isso comigo? Si todo a mí me rechazan, Se todos me abandonaram, aún mis parientes, mis papás, mi mamá me rechazaron, no até me quieren mesmo meu ver, pai, minha mãe, no quieren verme. não querem me ver. Y ahí el hermano le dice, E o irmão lhe disse: es que yo tengo al Señor en mi corazón. é que eu tenho o Senhor no meu coração.
y el Señor me da amor para ti. E o Senhor me deu amor para você. Yo quiero compartirte la palabra. E eu quero compartilhar a Yo quiero palavra. hablarte de que Dios te ama. Eu quero falar que Deus te ama. Si tú te arrepientes en la condición que te encuentras, Se você se arrepender da sua condição, si tú estás pecando así como estás pecando, se você está pecando, assim como está, si tú te arrepientes, se você se arrepender, tú vas a alcanzar la dicha maravillosa. você alcançará Dicha a maravillosa. bendita maravilha. Y lo eterno vendrá a ser tuyo. E o eterno será seu. Y las dos levantaron su mano. E as duas levantaram a mão. Yo quiero. Eu quero. Pero la enfermita, Mas a doente, ella lloró mucho más que la otra. ela chorou muito mais que a Cuando outra. recibió al Señor, Quando ela recebeu o Senhor, ella lloró mucho. ela chorou muito. Então aquilo que eu quero dizer, amor ao próximo, significa não apenas fazer coisas agradáveis para o outro. Aí deve entrar o amor sacrificial. Existem coisas que não gostamos de fazer, mas temos que fazê-las. Às vezes não agrada ao nosso coração, nem mesmo ao nosso olfato. Esse é o amor no qual o Senhor colocou um padrão elevado. Quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, vocês acreditam que o Pai estava satisfeito e contente com aquilo que estava acontecendo? Vocês acham que o Pai estava sorrindo? O Pai estava muito triste. Muito acorrumbrado. Enfastiado. Triste. Triste. Mas contudo, mesmo que tudo aquilo que o pai via lhe desagradava, não desistiu. Mas ainda assim o pai entregou seu filho. Então amar ao próximo muitas vezes nos desagradará. Nós não queremos ir naquele lugar. Não queremos tratar com um bêbado, porque ele tem um mau cheiro. Mas se nós entendemos Playson nessa manhã, nós vamos fazer algo com eles. Você pode imaginar o Senhor ali sentado com os bêbados? Assim ele fez. Estuvo escuchando todas las conversaciones de groserías que hablaban. Esteve ali escutando toda aquela conversa, toda aquela grosseria. Seguramente que él gustaba escuchar lo que escuchaba. Seguramente o Senhor Jesus não gostava daquilo que Sin escutava. embargo, Mas contudo, su amor estaba con ellos. o seu amor estava com eles. Ayúdanos, Señor, Senhor, a nos entender ajude Playson a entender Playson con los hermanos, com os irmãos, con los de afuera. com os de fora. Ahora quisiera el último punto, Agora, no último ponto, quisiera ver el asunto familiar. gostaria de ver na questão familiar. A mí muchos años Para mim, há muitos anos, no me llamó mucho la atención el amor al prójimo. o amor ao próximo não chamava muito a No minha era atenção. tema para mí en las predicaciones. O amor ao próximo não era tema de minhas pregações. Pero ya le di testimonio anoche. Mas eu dei testemunho Hace ontem. como 3 meses más o menos. Faz 3 meses, Tuve una revelación profunda en mi espíritu eu tive uma revelação profunda no meu espírito, que Cristo me amaba a mí. que Cristo me amava. Entonces usted puede decir, pero hermano, ¿cómo 20 años que Cristo no lo amaba? Mas, irmão, 20 anos, você achava que Cristo não te amava? Es que cuando se revela la palabra, Mas é quando a palavra é revelada viendo lo que pasa, no espírito de alguém. yo empecé a llorar diciendo, Señor, Então eu comecei a chorar. no sabía de esto. Senhor, eu não sabia isso profundamente. O sea que mi comunión y mi amor por ti Que minha comunhão, o meu amor por ti, no está porque yo le haga empeño a amarte, não se baseia porque eu me empenho, me esforço para te amar. sino que es porque tú me amas a mí, Mas é porque o Senhor me ama a a mim. pesar de lo que yo soy, Apesar daquilo que eu sou, de mis debilidades, das minhas de mis fraquezas, caídas,
das minhas de quedas, mis pecados. de meus Tu amor pecados. nunca cambiará. O teu amor Tú me nunca sigues mudará. amando. Tú me sigues amando. Tu continuas me amando. Gracias, Señor, por tu amor. Graças, Senhor, por teu amor. Bajé del segundo piso a la casa donde estaba con mi esposa. Eu Decí, desci para o primeiro piso onde minha esposa estava. yo estaba en el segundo andar. Eu estava no segundo andar. Y le dije, amor, E eu disse para ela: amor, siento que Jesús me ama. sinto que Jesus me ama. Yo estaba llorando. E eu estava Y mi chorando. esposa me dice, siempre te ha amado el Señor. E minha esposa me respondeu: mas o Senhor sempre te amou. Yo le dije, no, es que tú no me entiendes. Mas você não me entende. Ahora yo sé que mi amor no se fundamenta en cuánto yo te amo a Jesús. Agora eu sei que o Senhor. No se fundamenta mi amor Agora eu sei que o amor do Senhor não se baseia en que yo lo ame a Él, em que eu o ame, sino que Él me amó a mí. mas que Ele ama a mim. Desde esos días hasta aquí, Daqueles dias até hoje, no le estoy pidiendo al Señor, dame amor, eu não estou pedindo ao Senhor, me dê amor, sino que todos los días le digo, gracias porque me amas. mas todos os dias eu digo a Ele: Y de esos graças, días, porque tu me amas. y de esos días hasta aquí he disfrutado su amor. E desses dias até hoje tenho desfrutado desse amor. Gracias al Señor. Graças ao Que Senhor. el Señor nos socorra. Que o Senhor nos ajude. Ahora, en relación a la familia, Agora, com relação à família, no me había dado cuenta eu não percebi que mi prójimo, que o meu próximo, más prójimo, mais próximo, más cerca, mais perto, era mi esposa. era a minha esposa. No entendía esto, Eu não percebia isso. porque si hay una persona que significa próximo para mí o prójimo o pleizón, Se existe uma pessoa que significa próximo para mim ou pleison, es mi esposa. é a minha esposa. ¿Por qué? Por quê? Porque yo como con ella, Porque eu llanto con ella, como com ela, janto, duermo con ella, durmo com ela. a veces dormimos juntitos, muy próximo Às vezes dormimos juntinho, bem y próximo, apretadito a veces. apertados. Mi próximo, Meu próximo, primero, primeiro, es mi esposa. é minha esposa. Ahora, también la esposa tiene que decir lo mismo. Agora a esposa também tem que dizer o mesmo. Que el próximo más próximo Que o próximo, mais próximo dela, es su esposo. é o seu esposo. Entonces, y ahí donde viene la palabra de Efesios 5:25. Então é aí que nós encontramos a palavra de Efésios 5, Esposos, versículo 25. Esposos, maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, amai a vossa mulher. así Assim como? Esto es lo elevado del nuevo mandamiento. Esse é o padrão elevado do Novo Testamento. Así como Assim como Cristo. Cristo. Pero ¿sabe lo que ha pasado? Sabe o que aconteceu? Yo tuve que pedir perdón a mi esposa. E eu tive que pedir perdão para minha esposa. Es que muchas veces ella se sintió sola aún yo estando en casa. Muitas vezes ela se sentia sozinha, embora eu estivesse em casa. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque yo me lo pasaba estudiando la Biblia. Porque eu ficava lá estudando a Bíblia Y a veces bajaba a almorzar. e eu descia para Ahí almoçar. me juntaba 30 minutos con ella. Eu ficava ali 30 minutos com ela. Después salir a la obra, visitar a los hermanos. Depois eu ia para a obra visitar os irmãos. Casi todos los días ella está sola. Quase todos os dias ela ficava sozinha. Cuando el Señor me reveló esta palabra, Quando o Senhor me revelou essa palavra, empecé a juntar mis horas, mis días, a calcularlo, eu comecei a agendar os meus a dias, distribuirlo a bien. distribuir o meu horário. Y digo, hoy día tendría que estudiar la Biblia, Hoje em dia eu teria que estudar a Bíblia, pero voy a cerrar la Biblia mas eu vou fechar a Bíblia y voy a estar con mi esposa. e vou ficar com a minha Entonces, esposa. ¿en qué quieres que te ayude, mi amor? Vou oferecer. Que queres da minha ajuda? ¿Quieres que te ayude a tender las ropas, Quer que eu ajude a estender as roupas, de hacer comida, ensalada, fazer comida, lavar los salada, platos, lavar os pratos, acomodar la mesa, ajeitar a mesa, atender al hijo? atender aos filhos? Por favor, aquí estoy. Por favor, eu estou Y aqui. me acerco a ella. E eu me aproximo dela. Pero antes de eso, Mas antes disso, ella se sintió sola, ela se sentia só, aún estando yo allí. mesmo eu estando ali. Y yo quisiera nuevamente exhortar a los varones aquí. E eu gostaria novamente de exortar aos homens aqui. Hay esposas que se sienten solas.
Há esposas que se sentem solitárias, aún estando usted presente. mesmo você estando ali presente. A veces usted está con su celular allí Talvez você esteja ali com seu celular y no conversa con su esposa. e não conversa com ela. No le dice que preciosa es, que Não diz para hermosa ela, es, que preciosa, que formosa, que linda eres. que linda você é. Gracias por tenerte a mi lado todavía conmigo. Graças por Tenerte a mi lado conmigo ainda. eu ter você ao meu lado. Gracias, esposa mía. Graças, minha esposa. No, el hombre está mirando televisión. Não, o homem está assistindo televisão. Me merezco este descanso. Eu preciso desse descanso. He trabajado. Eu trabalhei, Tengo que estudiar la Biblia. eu tenho que estudar a Bíblia, Estoy agotado eu estou cansado. y no estoy con ella. E não está com ela. Hay muchas esposas Há muitas esposas que hoy día están llorando, aunque usted no lo crea, que hoje choram e vocês não percebem, porque se sienten solas. porque estão se sentindo solitárias. El amor al prójimo en la casa O amor ao próximo na casa es mi esposa primero, é com a minha esposa, meu cônjuge primeiro, es mi esposo primero. meu esposo primeiro. En segundo lugar son mis hijos. Em segundo lugar, são os filhos. Pero también he recibido como pastor a varios hijos de hermanos. Também eu tenho recebido como pastor a A vários va- irmãos, El corazón de los hijos. a vários filhos, o coração dos filhos. Los hijos se sienten solos Os filhos estão se sentindo sozinhos. y a veces se ponen rebeldes porque quieren llamar la atención, E às vezes se colocam rebeldes, querendo chamar a atenção. porque el papá nunca está con ellos. Porque o pai nunca está com eles. No sale a donde a ellos les gusta salir. Ele não os leva onde eles gostam. No juega lo que a ellos les gusta jugar. Não joga aquilo que eles gostam de jogar. No sale a pasear con él. Não passeiam com eles. Entonces ellos se sienten solos. Então eles se sentem sozinhos. Muchas veces ellos dicen, Muitas vezes diz: mi papá llega, meu pai chega por favor no me moleste, hijo, estoy cansado. e o pai diz: por favor, não me moleste, eu estou cansado. Entonces yo subo a mi cuarto y allí me quedo Então sentado. aquele filho sobe para o quarto e fica lá, sentado. Luego me comunico con mis amigos E eu entro em contato com meus amigos y salgo afuera. e saio. Y allí hablamos de todo. E com meus amigos falamos de tudo. Incluso hasta el mundo se mete en mi corazón. E mesmo o mundo entrou em meu coração. Después cuando llego a la casa, llego Después- acusado en mi conciencia. Depois eu chego em casa e minha consciência me acusa. ¿Por qué hablé con estas cosas con mis amigos? Por que eu falei desse assunto com meus amigos? Muchos hijos se sienten solos, Muitos filhos se sentem estando sós, sus padres presentes en la casa. mesmo estando seus pais presentes em casa. Playson no se está cumpliendo en nuestra casa. Playson não está cumprindo-se ali. Hay algunas mamás que sufren la ausencia de los hijos también. Há algumas mães que sentem a falta dos filhos também. A veces los jóvenes Às vezes os jovens tienen muchas cosas que hacer, têm muitos afazeres, pero no van a su mamá a darle un beso en su rostro, mas não vão até as suas mães e beijam-lhe o rosto. decirle te amo mamá. Não dizem para as mães: eu te amo, Estoy mãe. tan agradecida porque me has cuidado. Estou tão grato por você ter cuidado de mim. Gracias por tu amor, mamita. Mamãezinha, graças por seu amor. Debieran hacer eso los hijos también. Os filhos deveriam fazer isso. Hay papás que lloran también porque los hijos no los aman, no se sienten amados Há por pais, sus hijos. há pais também que choram porque não se sentem amados por seus filhos. Si hay algunos jóvenes aquí, Se há algum jovem aqui, incluso los que estamos ya casados con hijos, mesmo aqueles jovens que já estão lo casados, que tenemos nuestros tem papás filhos. vivos, mas se seus pais estão vivos, tenemos que amarlos también a ellos. vocês têm que amá-los também. Con este playson, con este amor al prójimo. Com esse playson, com este amor ao próximo. Yo conté al otro día en Lagoa Formosa un testimonio que me hizo llorar. Dia eu contei em Lagoa Formosa um testemunho que me fez chorar. Mi papá murió hace más de 7 años. Meu pai morreu há 7 anos. Yo vivo en Temuco, como a 100 kilómetros de la casa de mi papá vivía. Eu vivo em Temuco, 100 quilômetros da casa onde meu pai vivia. Es muy cerca. É perto. En auto me he hecho 1 hora 15, 1 hora 20 minutos. De veículo, 1h15, 1h20. Después que mi padre murió, Depois que meu pai morreu, empezó a pasar como un filme, una película a mí. começou a passar como um filme diante de mim. Tuviste tanto tiempo Você teve tanto tempo para amar a tu papá, para amar o seu pai, para sacarlo a pasear, para levá-lo a para passear, llevarlo a comer. para levá-lo Cuando él se a sentía comer. solo, Quando seu pai se sentia cuando sozinho, ya no caminaba muy bien, quando já não caminhava muito bem, tú te desentendiste de él. você não se lembrou dele. Viniste cada 15 días, Você o visitava 15 dias, le daba un abrazo, dava um abraço, ni siquiera conversaba mucho con él, nem mesmo conversava muito com ele, y él siempre procuraba
E ele conversar conmigo. sempre procurava conversar. Después que murió, yo padecí mucho en mi corazón. Depois que ele morreu, pesou muito no meu coração. Yo quisiera que a ninguno de los papás aquí le pasara eso. E Con los abuelitos. eu não queria que nenhum pai, avô passasse por isso. Ellos vuelven a ser niños. Eles voltam a se tornar meninos. Hasta que usted le regale un brinquedo con ellos se alegran. Mesmo que você leve para eles um brinquedo e os presenteie. Pero estar junto a ellos, conversar con ellos, Mas estar juntos, conversar. que el Señor nos socorra. Que o Senhor nos ajude. Lo mismo me estaba pasando con mi mamá que todavía está viva. Mesmo aconteceu, passou comigo com respeito à minha mãe, que ainda está viva. Hace más o menos 3 años que ella tiene Alzheimer. Faz mais ou menos 3 anos que ela está de Alzheimer. Y también casi pasó lo mismo conmigo. E também quase aconteceu o Los, mesmo los comigo. 3 años cuando ella estaba lúcida, Os 3 anos anteriores em que ela estava lúcida, yo también no hice lo que tenía que hacer con ella. eu também não fiz o que deveria ter feito. Hice varias cosas, pero no es suficiente. Eu fiz várias coisas, mas não eram suficientes. Una vez me acuerdo que la saqué a Argentina a pasear. Uma vez eu me lembro, eu fui para a Argentina passear. Ella, como una niña, se alegraba por todo lo que veía. E ela ficou tão satisfeita, como um menino, alegrando por tudo que via. Pero solo recuerdo esa vez. Mas eu me lembro apenas essa única vez. Y después de 3 años para acá, Depois de 3 anos para cá, yo voy a verla a ella. quando eu vou vê-la, Ella me dice, no te conozco a ti. ela me diz, não te conheço. ¿Quién que eres tú? Quem é você? Y eso me trae mucho dolor. E isso me traz muita dor. Ahora yo quisiera hacer hartas cosas con ella, Eu queria fazer muitas coisas com ela agora, pero ahora no sabe quién soy. mas agora ela não me reconhece. Que no le acontezca así a algunos papás que están aquí, que tienen sus abuelitos vivos. Que não aconteça assim com nenhum papai ou avô, Que ninguna esposa se siente sola en su casa. que nenhuma esposa se sinta só em sua casa, Que ningún esposo se siente solo en su que casa. nenhum marido se sinta só em sua casa. Una de las cosas malignas que ha entrado en nuestra casa, Uma das coisas malignas que tem entrado na nossa casa, las redes sociales. as redes sociais. Hay muchas mujeres que no atienden a su marido en sus afectos, Há muitas mulheres que não atendem aos seus maridos em sua porque tienen carência su mente afetuosa, agotada con tantas redes sociales. porque sua mente está cheia de rede social. Cuando llega la noche, Quando chega a noite, el marido quiere estar con ella. o marido quer estar com ela. Estoy cansada. E ela diz, estou cansada. Y están todos los días con las redes sociales. Mas está todos os dias com a rede social. Saben todas las noticias del país, del mundo entero. Sabe todas as notícias do país e do mundo inteiro. Cuando está comiendo con su esposo en la Quando está mesa, comendo com o seu esposo ali na mesa. ella está comiendo y está así. Está comendo e está assim. Y no conversa con su E não esposo. conversa com o marido. Entonces él se siente solo. Então o marido se sente só. El Señor socorra a las esposas aquí, Que o Senhor ajude as esposas aqui. a las jóvenes aquí, a las jóvenes, a las Ajude mozas as jovens y a los jóvenes también. e os jovens também. Para que Playzone en nuestra casa Para que Playson, em nossas casas, tenga una manifestación maravillosa. tenha uma manifestação plena, maravilhosa. Así como somos hijos de Dios. Assim como nós somos filhos de Deus. Termino contando un testimonio. Termino contando um testemunho. Hay veces que no conocemos a los hijos nosotros. Às vezes nós não No conhecemos os conocemos a filhos. los hijos aún estando con nosotros. Nós não conhecemos os nossos filhos, mesmo estando conosco. ¿Por qué cree usted? Por que você acha assim? Creo que es porque aún estando físicamente, Eu creio que mesmo estando fisicamente, no somos compañía ni alegría para ellos. nós não somos companhia nem alegria para eles. A veces los papás no saben qué desean los hijos, Às vezes os pais não sabem o que os filhos desejam. sobre todo cuando están en una transición de enseñanza media para ir a la facultad. Sobretudo naquela idade em que estão de transição para irem para a faculdade. Cuento esto como testimonio. Eu conto isso como testemunho. Un hijo Um filho eligió trabajador social en su carrera, escolheu ser assistente social en su carrera universitaria. em sua carreira universitária. Y el padre lo primero que hace cuando el hijo elige esa carrera, E o pai, a primeira coisa que fez quando o filho escolheu essa ven para carreira, acá, necesito hablar contigo. vem para cá, eu preciso falar com você. ¿Por qué tú elegiste esa carrera? Por que você escolheu esse curso? Tú tienes que elegir abogacía, Você tinha que escolher direito, medicina. medicina. Tú tienes que ganar dinero. Você tem que ganhar dinheiro. Y esa carrera no tiene campo. Essa carreira que você escolheu não tem emprego. Nunca había conversado con su hijo. E ele nunca tinha conversado com seu filho. ¿Y sabe lo que le dijo? Le respondió,
E sabe o que o filho respondeu? papá, yo elegí esta carrera Papai, eu escolhi essa carreira porque yo amo al Señor, porque eu amo o Senhor. porque amo la obra. Eu amo a obra. Y yo en esta carrera, E nessa carreira, yo voy a tener para conversar con mucha gente discriminada. eu vou ter possibilidade de conversar Y le com voy a muitas hablar del pessoas Evangelio. discriminadas. Vou poder Y voy levar a o traer Evangelho. gente a la iglesia. E vou encher a igreja. Por favor, papá, Por favor, meu pai. yo quiero estudiar esto. Eu quero esse curso. Que no pase así con nosotros, Que isso não aconteça conosco, con nuestros hijos, com nossos filhos, con nuestros nietos. com nossos netos. Conversemos con ellos. Conversemos. Preguntemos qué es lo que quieren, qué es lo que están viviendo. Perguntemos o que eles querem, o que eles estão vivendo. ¿Qué he hecho mal yo hoy día, hijo, para ti? O que eu posso fazer por você. Yo, si hice algo malo, sí, Se eu fiz algo mal para você, quiero que me perdones. eu quero que você me perdoe. Que vivamos el playzón en nuestra familia así. Que vivamos o playson em nossas famílias assim. Amén, hermanos. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos orar. O Senhor nos abençoe. Agradecemos, Senhor. Debe orar porque mañana voy viajando. ¿ya? Vamos lembrar do irmão que amanhã ele vai viajar. Sí. Vai voltar para o Chile. Agradecemos, Senhor, pela palavra do Senhor, pela vida do irmão, Senhor. Que o Senhor possa acompanhá-lo, guardá-lo, livrá-lo de todo mal nessa viagem de retorno. Señor. Esteja falando, Senhor, ao seu coração, revelando ainda mais a palavra do Senhor. Agradecemos pela palavra do Senhor, que ela se torne frutífera, Senhor, em cada coração que aqui ouviu. Abençoa, Senhor, nossos laços, abençoa nossa casa, Senhor. Amén, amén. Assim como João Batista, Senhor, pregou a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Opera Amém. essa obra em nossas casas, Amém, amém. em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Senhor, cada relacionamento. Sí, Señor. Livra-nos, Senhor, de toda cilada, de todo mal que Satanás, porventura, tem feito. Derrama, Senhor, do teu amor, manifesta o teu amor em cada coração, Oh, do Senhor. marido, da esposa. Que não haja brigas, divórcio, mas que nossos lares sejam edificados no Senhor. Amém. Abençoe com paz os nossos filhos. Amén. Dá para eles, Senhor, uma experiência verdadeira com o Senhor. Amén, amén. Que possam, Senhor, de fato saber que seus pais os amam, que seus Sí, pais sí, Señor. se esforçam, cuidam deles. Que Satanás não tire proveito, Senhor. Em nome de Jesus. Amén. Nos ensina, Senhor, a amar assim como o Senhor amou. Aleluya. Também, Senhor, as pessoas de fora. Como escrito ali na parábola do bom samaritano, Senhor. Sí, Señor. E agradecemos a Ti, Senhor. Aleluya. Em nome de Jesus. Abençoa-nos também como irmãos em Cristo. Amén, amén. Que haja, Senhor, Oh, Señor. Estar juntos. cooperação, Estar juntos. haja Señor. proximidade, Senhor. Sí. Em nome de Jesus. Em Amém. tudo o Senhor seja glorificado. Amén. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, irmãos.